Então, me conta aí, como é a tua relação com Deus? Sincera? Bem, os antigos chineses anunciavam seus vasos na feira sem cera, sem cera. Assim contava meu pai. E assim esses vendedores queriam dizer que aquele vaso não tinha trincas que haviam sido camufladas com cera de abelha. Sem cera é uma figura de expressão que nos coloca completamente expostos diante da outra pessoa. Você tem sinceridade no relacionamento com Deus, mesmo quando se fala de questões financeiras como o dízimo? Esse assunto assusta muita gente e muitas pessoas estão desiludidas com esse assunto, estão com preconceito contra esse assunto por conta dos vilões que estão por aí, a lobos vestidos de ovelha, querendo roubar, enganar e seduzir. Jesus Cristo nos avisou quanto a isso. Nós devemos estar alertas, porque viriam os falsos cristos, os falsos enganadores, pessoas que pregam o evangelho do seu próprio bolso. Mas o que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso? Como um exemplo fabuloso, eu tomo aqui o livro de 1 Reis, lá no seu capítulo 17, e vamos lê-lo, porque é uma história fascinante. Ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Agora, então, a profecia era de uma seca terrível que se abateria sobre a terra, especialmente sobre a terra dos que seriam servos do Senhor, por conta dos desmandos religiosos de Acabe, que se ficou como escravo da sua própria mulher, a mais perversa de todas, Jezabel. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: saia daqui e vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dê ordem aos corvos para alimentá-lo lá. Ele recebeu o alimento, o pão dos céus, diretamente dos corvos, e também a água não lhe faltou. Assim como o maná, assim como a rocha eterna vertia água por todo o caminho do deserto para o povo hebreu, agora aquele fiel homem de Deus recebia o pão diretamente da ordem de Deus. Ele fez o que o Senhor tinha dito, foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. O mundo inteiro passando sede, mas a providência divina o conduziu para uma fonte de água que também estava a sussurrar, como vemos agora no verso 7, 1 Reis 17, verso 7. A viúva de Serepta, uma estrangeira, não era do povo de Deus. Ela era fora dos padrões da fé, estava sofrendo os efeitos da seca. Será que ele seria bem recebido por uma viúva que estava passando necessidades, agruras, sem amparo de ninguém? Vem o homem de Deus e ainda pede coisas, como, por exemplo, o próprio sustento dela e do filho? Vejamos. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente à cidade de Serepta de Sidom e fique lá, porque ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Mas ela nem era do povo de Deus. Mas quando Deus manda, as portas se abrem, e aquela viúva recebeu a ordem de Deus. Mas qual a situação? Será que havia sinceridade nesse relacionamento? Bom, verso 10. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Ora, aquele que tinha secado os rios e os riachos, que tinha secado as nuvens com ordem de que não chovesse, era ele o culpado, estava diante da viúva que agora estava em plena necessidade. E pede justamente água que ele sonegou ao mundo. Bem, enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, veja que não é o Deus dela, é o Deus dele, que não tenho nenhum pedaço de pão,
só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que lhe disse. Mas primeiro, faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim. E depois faça algo para você e para o seu filho. Mas fazer algo para ela e para o filho com o que sobraria alguma coisa? Tinha apenas um pequeno punhado. A sobrevivência da nação toda, das nações, estava em jogo. Elias pedia justamente o que faltava: água e pão, ainda que era um bolo daquela viúva que estava à beira da morte. Um teste, uma sinceridade. Talvez Elias tenha sido dirigido para ela justamente porque Deus a queria salvar. Não apenas da seca e da fome a ela e o seu filho. Já estava atendendo antecipadamente a sua oração, mandando ali o profeta. Para quê? Vamos ver agora. Ela fez conforme Elias lhe disse, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Elias então abençoa aquele alimento, abençoa aquela mulher, e ela teve sustento durante todos os 3 anos e meio de seca. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. Mas, Elias, você não abençoou com pão e água durante todo o período da seca? Como que agora morre o filho da tesbita? A mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho? Ah, todos nós somos pecadores e a Bíblia nos diz que o salário do pecado é a morte. Ela estava consciente disso. A culpa perseguia aquela vida. Mas Jesus envia o seu profeta para tirar não só as necessidades, suprir as necessidades de alimento, de água e de sobrevivência, mas para trazer libertação da culpa e do pecado. Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Ele o apanhou dos braços dela, levou-o para o quarto de cima, onde estava hospedado, e o pôs na cama. Então clamou o Senhor: ó Senhor meu Deus, trouxeste também a desgraça sobre esta viúva com quem estou hospedando, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar à vida este menino. Que fé, hein? Que relação sincera ele tinha com Deus. Reclamou de Deus. Viesse trazer também aqui, está amparando. O Senhor não estava abençoando, não mandou que ela me atendesse, não mandou que eu viesse para cá. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou-o à mãe e disse: veja, seu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é a verdade. Ressuscitou. Então a prova, a confirmação da fé estava diante dela. Mas será que isso acontece ainda nos dias de hoje? Eu me lembro da história do pastor Henrique Berg, um pastor brasileiro que foi em missão para a África, e ali na África acabou sendo preso quando um ditador declarou que todas as propriedades das igrejas eram agora do Estado. E para garantir o resultado disso, ele prendeu o pastor Henrique Berg. E sem alimento, o pastor ficou ali. Mas recebeu o alimento através de um gato. O gato tirava o alimento do delegado e trazia para o pastor. E o delegado, intrigado, porque sempre sumiu o seu lanche, a sua refeição. Mas o gato e o corvo atendem ao seu Criador. E você? É sincero, atenta para os comandos do seu Criador? O que mais nós podemos esperar? Sim, a fidelidade ao dízimo requer que nós tenhamos consciência e fidelidade. Como assim? Nós devemos dar, como dissemos nos programas anteriores, 10% do que nós recebemos. Mas será que é de tudo que nós recebemos? Ou será que eu posso abater ali algumas ou talvez todas as despesas e dar do que sobra? Não. Não é assim, é do que recebemos, porque tudo que recebemos é de Deus e são bênçãos dele que recebemos, devolvemos 10%.
Então, como que nós devemos proceder? O dízimo é daquilo que nós temos depois de abatidas algumas despesas. Por exemplo, o empresário que paga o imposto, ele vai poder abater esse imposto. Você, quando paga o seu INSS, tem que decidir. Porque o INSS é um benefício atual e também para o futuro. Para o futuro, com a aposentadoria. Se você vai dizimar no futuro, não é lógico que dizime agora também. Por outro lado, você tem um benefício. O benefício dos cuidados do INSS para que você possa gozar, fruir de boa saúde. Bom, então como é que nós devemos proceder? De acordo com a sua fidelidade, com a sua consciência. E aqui nos diz a lição um belo conceito e um belo conselho. Como temos visto, cada um tem que decidir suas próprias contribuições, sendo deixado na liberdade de dar segundo propôs em seu coração. Ellen White, Testemunho para a Igreja, volume 4, página 405. Dar conforme propôs em seu coração. Malaquias diz, roubará o homem a Deus? No entanto, vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. E nós queremos ter uma relação sincera de amizade com Deus quando estamos a roubá-lo, então a consciência vai nos chamar à verdade. Se nós recebemos como um comércio R$100 pela venda de alguma coisa, nós, logicamente, não ganhamos os R$100. Temos que abater o aluguel, as despesas do empreendimento e também o preço da mercadoria pago. Então, sobre o lucro que você retira da empresa, é sobre ele que você aplica o dízimo. No entanto, quando a pessoa é pessoa física, recebe o salário contém benefícios, os impostos e tudo mais revertem também em benefícios. E fica então na consciência de cada um, porque cada um sabe exatamente o que compromete-o com Deus. A viúva de Sarepta comprometeu tudo. Eu, você, estamos comprometidos sinceramente com Deus? Vê e entende, para você ver, entender, curtir e compartilhar a programação com a palavra de Deus aberta diariamente e com uma palavra de oração. Pai querido, nós estamos diante de Ti, atentos à Sua palavra, para seguir os Seus comandos. Queremos ter uma relação íntima, fiel, fidedigna, sem qualquer coisa que nos atrapalhe, em sinceridade contigo. Para isso, Senhor, muda o nosso coração, alimenta a nossa mente com Teu Santo Espírito e transforma o nosso ser, e é assim que nós possamos contribuir com aquilo que nos deste, porque é só isso que temos, o que nos dás. Abençoa, portanto, a todos com uma bênção especial, com ricas bênçãos dos céus, conforme prometeste, em nome de Jesus. Amém. Ei, eu quero te dizer que Jesus disse, a Bíblia ensina, que se você for fiel, fidedigno, sincero com Deus, não vai ter lugar para guardar as riquezas que Ele lhe fará prosperar. Veja os programas anteriores, onde você deve entregar quanto e assim por diante. Seguiremos estudando durante algum tempo as lições sobre economia, sobre como você é abençoado pela palavra de Deus financeiramente. Que Deus te abençoe muito, graça e paz. Até amanhã, vê e entende.